Hoje eu quero falar sobre um colega nosso, eu acho que todo mundo que está me vendo sabe quem é, conhece, já viu algum vídeo, que é o Carlitos Neto, o historiador. Não é treta, não quero brigar com ninguém, eu quero só fazer uma pergunta para você. Por que a Gabriela Prioli vai lá e destrói o Caio Coppola e a internet vem abaixo? E o Carlitos Neto vai lá para São Paulo? Vamos conversar? Vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita e já se inscreve para fortalecer o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. E se você quiser ainda contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério. Tá certo? Olha, eu quero fazer só uma comparação com vocês. Porque assim, nós tivemos recentemente uma surpresa muito boa. E isso é uma surpresa mesmo porque ninguém esperava. Por vários motivos ninguém esperava, né? A CNN Brasil estreou, começou as operações dela, a gente já olhava meio com descrédito para as pessoas que elas estavam contratando, mas quem que são essas pessoas aí? Caio Coppola, né? Que ele está fazendo lá? Como é que estão dando voz para esse cara falar as bobagens que ele falava na Jovem Pan? Mas contrataram algumas pessoas já com bastante histórico, com bastante caminhada já no jornalismo, para dar um pouco de credibilidade para o canal. Vamos dar um crédito, vamos ver o que acontece. Aí aparece aquele grande debate, que parecia que estava tudo armado para o Caio Coppola brilhar e alguém ia servir de palanque para ele. Aí arrumaram uma mulher bem bonita, loira, de olho azul, para ele tripudiar em cima. É o que a direita gosta, né? Gosta de humilhar pobre, preto, homossexual, mulheres. Então eu falei, armaram o ringue para ele brilhar. E foi exatamente o contrário. A Gabriela é extremamente competente, extremamente preparada, extremamente experiente, sabe do que fala. Pegou pela frente um moleque, bacharel em direito, quer dizer, um cara que não tem experiência de nada. Ele fez um curso universitário, um curso de graduação, e está falando de coisas que ele conhece de maneira genérica. Ele não é especializado em nada, em direito tributário, em direito penal. Ele não tem especialização, ele só tem um curso de graduação em direito. Passou por cima feito um trator. E passou por cima de novo. E depois o cara some. Estrategicamente o cara some. Todo mundo viu, a internet veio abaixo. Depois bota aquele Tomé Abduch, que foi pior ainda. E o fato dela ter falado não quero mais participar desse circo foi ainda mais forte, foi ainda mais impressionante. Veio todo mundo abaixo. Eu gostei muito do que eu vi, fiquei muito feliz, a gente precisava disso, de colocar as pessoas nos seus lugares, mostrar o tamanho que cada um tem, isso foi importante. Mas aí eu lembro que um mês atrás, o nosso amigo Carlitos Neto sai lá de Aracaju com o dinheiro dele, convidado pelo Guga Noblar, vai na Jovem Pan, encarar aqueles moleques do MBL, porque não tem outra palavra para dizer, né? O Quinta Categoria e o Fernando Feriado, foi lá encarar os dois, com o dinheiro dele, ficando em hostel, né? Tudo é no sacrifício, porque assim, muito difícil ganhar dinheiro no YouTube, né? Você precisa de muita visualização, você tem que ter um canal muito grande para você conseguir viver disso daqui. As pessoas ganham um dinheirinho ali, tá? Ele foi com o dinheiro dele para São Paulo, que é uma cidade cara, e desmontou o MBL. Até vou dizer uma coisa para vocês, não é tão difícil assim você desmontar nem o Caio Coppola e nem o MBL. Não é difícil, mas também não é simples. São coisas diferentes. Porque olha só, conteúdo eles não têm. Então não é tão difícil desmontar. O problema é a casca, né? Porque, por exemplo, o Caio Coppola ele fala as coisas de maneira tão rebuscada, uma coisa assim, termos em latim, exemplos que ninguém sabe de onde que ele tirou, comparações que não fazem sentido. Ele faz uma confusão na cabeça da pessoa que é difícil você explicar para a pessoa que aquilo tudo está errado, porque a pessoa sequer entendeu o que ele falou. Você entende a dificuldade? A dificuldade não é você ter o argumento certo naquela hora. O difícil é você fazer a pessoa entender que ele está errado, porque a pessoa não entendeu nem o que ele falou. A pessoa dá crédito para ele simplesmente porque abandona. A pessoa para de tentar entender e fala, ah, não, deve estar certo, porque ele está falando uma coisa de uma maneira tão chique, né? Mas aí, a grande diferença nos dois casos que eu vejo foi, apesar da Gabriela ter muito conteúdo e do Carlitos ter muito conteúdo, a gente tinha lá, por exemplo, um cosplay de Kaká, né? Uma pessoa com carinha de europeu, com sobrenome de italiano, com fala rebuscada, só que ele bateu de frente com uma mulher que, além do conteúdo,
tinha uma casca de beleza padrão europeia. Eu estou falando isso com tanto receio, gente, porque eu acho que eu vou ser tão malhado, mas esperem até o final para entender, depois vocês me malham, tá? Ele pegou pela frente uma mulher não só com conteúdo, mas com beleza padrão europeia também. E aí, o trunfo dele, que é simplesmente a casca, porque conteúdo nunca teve, perdeu a validade. Aí ficou conteúdo com conteúdo. Já no Carlitos, que é nordestino, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode desmontar o MBL, ele pode desmontar o Caio Coppola, que não vai ter essa repercussão, simplesmente porque ele é nordestino num país como o Brasil, que é um país racista. Apesar dela ser mulher, apesar da gente estar num país machista também, mas quando você está falando de pessoas de fina estampa, de pessoas da elite, que as pessoas que são aceitas, o embate é de igual para igual. Ali não tinha tanto esse efeito quanto tem no caso dele, porque por mais que ele se esforce, só o fato dele ser nordestino, as pessoas já dão menos crédito, por maior que seja o conteúdo dele. E eu falo isso com dor no coração, porque eu já trabalhei 9 anos no Nordeste. Eu morei no Nordeste por 9 anos. E eu vi assim que sempre que tinha que promover alguém, abrir uma vaga de chefia, traziam do Sul. Ah, porque é o amigo, porque já trabalhou no hotel e tal, mas quem estava lá nunca tinha chance de subir. A casca, por incrível que pareça, faz diferença. E quando você vê assim, eu fico pensando, sabe no quê? Imagina a Maju. A Maju que acabou de ser alvo de um ataque racista. Se fosse ela destruindo o Caio Coppola, teria a mesma repercussão? A primeira resposta de todo mundo vai ser sim, claro, porque o que importa é o que ela fala, tal. Mas será que é? Será que não ia ter gente atacando ela simplesmente por ela ser quem ela é e não pelas ideias do que ela falou? Não ia ter gente mais preocupada em atacar simplesmente a cor da pele dela ou criticar qualquer outra coisa em vez de atacar os argumentos? E aí quando você pega uma mulher como a Gabriela, que não tem outras coisas para atacar, porque é tudo muito dentro do padrão, ela não tem alvos para serem atacados, aí você só tem o conteúdo. E quando fica conteúdo com conteúdo, não tem como atacar. Para quem ainda não se convenceu de que o conteúdo é importante, mas a casca também é, por que vocês acham que o Caio Coppola adota o sobrenome da avó, que é um sobrenome italiano? É como se conferisse um sangue azul extra, né? Porque ele já é branquinho, cosplay de Kaká. Se ele é Caio de Arruda Miranda, não é a mesma coisa do que ter um sobrenome italiano. Se ele tivesse um sobrenome alemão, melhor ainda, né? Então, assim, eu fico triste de ver que às vezes você pode se esforçar, pode fazer o seu trabalho, pode dar o melhor que você tem, botar dinheiro do bolso, vai lá, faz, mas não vai ter repercussão por causa simplesmente de quem você é. E o Brasil ainda é assim. Quando vocês acham que algum negro vai ganhar o Big Brother? Ah, o Babu tem chance, né? Tem chance, mas não ganha. Já são 20 edições, nunca um negro ganhou. Essas coisas não são por acaso, sabe? A gente pode achar que é por acaso, se é uma vez, 2, 3, mas já são 20, né? Nunca vai entrar também a quantidade de negros igual à população, nunca vai ter a metade lá. Sempre vai ter 1 ou 2 que é a cota que a Rede Globo põe. Então já começa por aí a dificuldade, o acesso, né? Você acha que ele tá lá por quê? Você acha que é porque ele consegue um monte de trabalho e decidiu ir pro Big Brother? Não, ele tem prêmios de melhor ator, não só um. Mas ele não é loirinho de olhos azuis. Então eu acho uma pena que a gente ainda se deixe levar por esses detalhes numa época em que a gente tem a informação brigando com a desinformação. E a nossa única vantagem é a informação, é ter a verdade ao nosso lado. Então nós não podemos abrir mão disso. Eu faço um apelo para vocês que cada vez mais prestem atenção no conteúdo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos youtubers negros vocês seguem? Quantos youtubers nordestinos vocês seguem? Quantos youtubers mulheres vocês seguem? Você acha que talvez você simplesmente segue quem você se identifica, mas você vai ver que a maioria são homens, brancos, e tem sempre um padrão. Então abra sua mente, tá? Porque as pessoas estão trabalhando, estão fazendo o esforço delas, puxa gente, colocando dinheiro do bolso, né? O cara sai lá da terra dele, deixa de trabalhar, vai lá de graça, gastando dinheiro, mas nunca vai ter a mesma repercussão, porque você tem de um lado, mais uma vez, tá? Não estou falando nada contra a Gabriela, mas ela tem menos alvos, porque ela está dentro de um padrão. E ele não. As pessoas criticam ele pelo sotaque, falam que ele é gordo, falam que ele é nordestino.
e não importa o conteúdo. Eu fico muito triste quando isso acontece, porque eu gostaria que a gente vivesse num país de primeiro mundo. E a gente só vai ser um país de primeiro mundo quando a gente tiver todo mundo tendo os mesmos direitos, todo mundo tendo educação, todo mundo tendo saúde. A gente não pode achar que tem cidadão de primeira categoria, de segunda categoria. Ah, essa daqui tem cara disso. Ah, esse aqui não tem cara disso. Não importa a cara. Tá? Então eu fico muito triste quando eu vejo que um caso merecidamente, eu bati palmas para ela e vou bater quantas vezes precisar, ela desmontou um Caio Coppola e desmontaria quantos fosse, porque ela tem conteúdo para isso. Mas no caso do Carlitos, ele pode desmontar quantos quiser que a internet não venha abaixo como veio. E eu não vejo diferença no que aconteceu. Eu acho que ele merecia mais reconhecimento. Tá bom? É só isso que eu queria comentar, não quero trazer o ódio de ninguém, não estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, mas eu quero que cada um faça uma autoavaliação. O que a gente faz para mudar a realidade do país? Se você simplesmente falar, eu assisto o que eu mais gosto e eu não ligo para a cor, para a cara, você precisa prestar atenção. A frase, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, quer dizer, você tem que olhar e você tem que ter consciência do que você está fazendo. Vamos nos desconstruir e vamos dar valor para quem tem. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande abraço para o Carlitos e era só isso que eu queria falar. Muito obrigado, eu já fui.